Dando continuidade, então, nós, pelo vídeo C, né, um pouco extenso, nós dividimos em duas partes. Então, dando sequência, nós falávamos, então, que um aspecto que a autora traz sobre essa obra é a importância da atenção paralela às questões do desenvolvimento da inteligência, né, da intelectualidade e também do gerenciamento das emoções, né? Então, assim, porque quando a gente elege, por exemplo, como protagonista os aspectos intelectuais, nós deixamos os emocionais de lado. O que futuramente pode acontecer quando a gente usa, né, esse modo, é que mesmo que a criança esteja altamente desenvolvida no seu intelectual, as questões emocionais pode de fato na adolescência, no início da idade madura e profissional e de relacionamento também afetivos, esse jovem estar com vários bloqueios, inibições, enfim, que são geradores, né, da atenção de tomar como só o desenvolvimento, por exemplo, intelectual como protagonista. Então é muito importante que tanto esse desenvolvimento intelectual e o emocional, eles caminham nesse caminho da autonomia, né? Eles caminham em paralelo, né? Então, assim, não é aqui uma atitude muito correta tomar como protagonismo um dos aspectos, né, para dar uma atenção maior. É bastante coisa, a gente sabe, mas devagar os pais vão conseguindo isso. Então, os pais têm que avaliar, né, se eles estão conseguindo abarcar e olhar essas duas questões que caminham junto e em paralelo, certo? Então, o que eu faço a reflexão sobre a autora, quando ela coloca isso, é que nós temos que dar a formação total para os nossos filhos, né? Porque sempre que a gente toma algo como protagonismo, a gente está deixando alguma coisa de lado, né? E a necessidade dos pais conhecerem ambos, né? Ambos desses conceitos que a gente está trazendo aqui, desses temas, para poder facilitar a educação dos filhos, né? Um outro ponto que a autora anuncia é a questão dos pais educadores terem objetivos também educacionais bem claros. Eles devem ter parâmetros, né, educativos para ter atitudes também educativas, mediante as diversas situações que eles vão enfrentar no dia a dia com as crianças. A reflexão que eu faço da posição da autora é que cada criança é única, né? Então, assim, pais educadores, por exemplo, utilizarem de respostas prontas ou trazidas, muitas vezes distantes de literaturas ou de outras situações, pouco ajuda. Então, assim, tanto os pais como educadores da criança, né, eles têm que lembrar que ela é única. E a situação, ela também pode ser única, né? Então, ela pede aplicações pertinentes à situação, alinhada, então, à personalidade da criança, à situação em si, e também os objetivos familiares e educativos, né? Então, assim, muitas vezes, na minha análise, né, eu entendo que a criança, ela nos indica, né? Ela tem os indicadores para nos ajudar. Então, quando a gente lê a criança, então a gente tem que saber ler a criança, porque a criança ela tem uma personalidade. Por mais um pouco difícil e complicado que seja para os pais entender isso e até saber disso, né? Que a criança ela tem a sua personalidade que se estrutura até os 3 anos de idade. Então, os pais, eles têm que fazer, né, a leitura, então, do seu filho. Eu tenho um livro aqui que fala sobre isso, né? Aprenda a ler o seu filho. Então, esse livro ele traz com bastante clareza como os pais podem fazer isso, porque muitas vezes a solução, a nossa condução de uma situação, que às vezes de conflito, enfim, está na criança, né? E às vezes a gente fica buscando um pouco distante as respostas, né? Já prontas para situações que às vezes são inéditas, né? Que surgem perante nós, enfim. Então, assim, os pais, eles têm, então, né? Começa por aí, saber ler o seu filho, para poder, né? Também, junto com os parâmetros da família, junto com a situação, poder conduzir as situações. Uma coisa importante também que eu coloco aqui é que a diferença, né, da criança para os adultos. Então, assim, é que eles estão em processo de maturação. E eles não têm ainda, por exemplo, as ferramentas mentais para controlar as suas emoções, para tomar decisões ou resolver situações complexas.
a criança vive o aqui e agora, o imediatismo, né? Então ela ainda não consegue se usufruir das ferramentas mentais, como usar, por exemplo, uma experiência passada, se projetar no futuro, ver a situação de vários ângulos, né? Então a mente dela é aprisionada no presente, né? Então cabe aos pais aqui, primeiro saber disso, para fazer um complemento para a criança, né? Os pais devem emprestar as suas ferramentas mentais para a criança. Então, assim, a criança, a mente dela está aprisionada no presente. E nessa fase, assim, de 0 a 6 anos de idade, é denominado a gestação social, né? O que é a gestação social? Para as crianças, nessa fase, muito mais importante, o que elas captam por exemplo, o inconsciente também dos pais e também como os pais usam as suas ferramentas mentais para resolver problemas, para se divertir, para aprender, para resolver as questões do dia a dia. Então, as crianças são muito observadoras disso. Então, os pais não vão ali dizer, olha, você tem que fazer isso, olha, lembra, você viveu, né? Então, assim, a criança, ela vai vendo isso, ela está dentro de casa, os pais sabendo usar as suas ferramentas mentais. Então, as reações, por exemplo, dos pais diante das situações do dia a dia, elas são muito significantes, mais que as palavras ditas, né? Então, quando as crianças observam os adultos fazendo uso, né, dessas ferramentas mentais, é isso que é mais marcante que tudo, tá? Então, assim, a autonomia, né, entrando agora na temática da autonomia, da vida familiar, então, assim, ela se inicia através da autonomia social e moral, né? Que até os 9 anos de idade ela deve estar formada. Então, assim, aí como introduzir, então, essa autonomia social e moral, se ela é o dispositivo até para outras autonomias, né? Bom, ela se estrutura, em primeiro lugar, com a biografia da criança, isso é, a história da criança, né? Então, ela deve ser trazida, a criança vai perguntar, os pais devem ir contando essa história, a história da vida da criança, da forma mais honesta possível, né? Os pais não precisam mentir para a criança, mesmo se a história da criança não for lá muito, né? Não for muito feliz, mas assim, a criança ela dá conta de ouvir essa história explicada de uma forma afetiva e sempre lembrando como a criança conseguiu passar por tudo isso, reforçar isso, né, que ela está bem e que as coisas podem ficar bem, sempre pontuando isso para a criança. Então, assim, de forma honesta, verdadeira, porque qualquer mentira feita em relação a essa história, essa biografia da criança, ela vai ter perturbações, consequências, né, graves para a criança, porque lá na frente ela vai ter que resolver isso. Um segundo aspecto, então, um primeiro, né, a biografia honesta da vida da criança. Uma segunda questão é ela entender sobre o parentesco, né? Então, assim, fazer aquelas árvores genealógicas com a criança, né, sobre a família, quem é quem, né, na vida da criança, quem vai entrar na casa, quem são essas pessoas, as pessoas do passado, né? Situar a criança nisso aí, porque ela vai ser o primeiro organizador da vida da criança e é a primeira lei também introduzida, que é a lei do incesto, né? A criança ela deve saber quem é quem, né? Então, assim, o primeiro organizador, a gente já falou então, né, da autonomia social e moral, é a biografia e a questão da criança saber seu parentesco. E isso deve estar resolvido até os 9 anos de idade. Quando essa autonomia social e moral da criança estiver bem clara para ela, né, isto deve estar até os 9 anos de idade, como já foi dito, bem as questões da autonomia relacionadas às coisas mais práticas e operatórias do dia a dia, que é o nosso tema do nosso próximo vídeo, então. Por enquanto a gente fica por aqui. Obrigada para quem assistiu esse vídeo até